A reflexão de hoje, nós estaremos falando do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava ao meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, uma coisa que me chamou a atenção nessa parte aqui, nesse versículo, é que o Senhor Jesus, ele se retirou para orar ao Pai, sozinho, ele e Deus, que é o que todo cristão deve de fazer. Nós devemos de manter a nossa comunhão, não apenas através da leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, mas também tirar aquele momento que a gente dobra o nosso joelho, sozinho, dentro do seu quarto, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei na minha fé com o Senhor Jesus, eu não tinha um quarto para orar, e eu orava até no banheiro. De repente você não tem um quarto, um lugar que você possa ir, mas procure um lugar reservado que você possa, sabe, dobrar o seu joelho e falar com Deus. E ele fez isso. Só que ele, acabando a sua oração, um momento ali com Deus, ele viu que o barco já estava longe. E aqui no versículo 24 fala claramente: entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu fiquei pensando, ele acabou de orar, veio para poder ir com os discípulos, e quando ele se depara com uma situação, o vento tinha arrastado o barco para o meio do mar e o vento era contrário. Essa palavra me chamou a atenção, sabe por quê? Quantas são as coisas que às vezes não acontecem também ao contrário do que nós gostaríamos. E nem sempre que as coisas acontecem ao contrário, não é porque a pessoa está mal com Deus, não. Pelo contrário. Aqui a Bíblia fala claramente que o Senhor Jesus estava orando, buscando, e lhe saiu um vento contrário. Então, às vezes, você está passando por uma luta, por uma situação que está ao contrário do que você gostaria. E você não deve pensar ou imaginar que é porque você está fazendo algo de errado, ou que algo está errado. Não! Quando a gente está em uma comunhão com Deus, quando a gente está buscando a Deus para a nossa vida, tem coisas que também nos saem ao contrário, que não sai como nós gostaríamos. Nem tudo que você deseja vai ser favorável. Tem hora que as coisas vêm ao contrário. Mas olha só o que o nosso Senhor Jesus fez. Olha só. Diz aqui o texto assim, ó. Oh, meu Deus, deixa eu voltar aqui, ó. O barco era contrário. Os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. No momento que o Senhor Jesus viu que as ondas levaram o barco, que as coisas eram ao contrário, olha só, as coisas estavam ao contrário. O que ele fez? Ele desanimou? Ele se entristeceu? Ele ficou reclamando? Não! Ele usou a fé. Foi o momento então que ele começou a andar sobre o mar. Ele saiu do natural para o sobrenatural. É isso mesmo. E é isso que eu gostaria de transmitir para a senhora, para o senhor, que de repente está passando uma luta e você vem fazendo tudo certo. Mas de repente as coisas para você também estão ao contrário e você não entende. Poxa, por que as coisas estão ao contrário? Eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada errado.
Mas olha, meu amigo, Deus está permitindo, de repente, que isso aconteça para que você use a sua fé. E foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele, vendo que não dava para ele embarcar de uma maneira natural, ele começou a andar sobre o mar. E aquilo ali chamou a atenção dos discípulos. E há momentos que você tem que começar a usar a sua fé para determinar que aquilo que está ao contrário se torne a favor. Que não importa o que vem ao contrário, mas você vai continuar, sabe, com foco naquilo que você está idealizando, está determinando para a sua vida. Porque se toda vez que vier uma situação contrária, você começar a desistir, a desanimar, você começar, sabe, a pensar que já não vai conseguir, então você não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Eu tenho que saber o que eu quero alcançar. Eu não posso desistir do meu objetivo de uma forma facilmente. Eu não posso desanimar porque se levantou uma luta, porque se levantou um vento, porque se levantou uma coisa ao contrário do que eu pensava. Não! Aí entra a fé que nós temos na palavra de Deus, da crença de que o que Ele está dizendo é verdadeiro e vai se cumprir comigo também. E por isso eu não vou parar do meu objetivo. E olha só, ele começou a andar sobre o mar. E Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, porque eles pensaram que era um fantasma, né? Não tenho medo. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Olha só a situação de Pedro, né? Ele também tomou uma atitude de fé, crendo na palavra do Senhor Jesus, mas ele fez diferente do Senhor Jesus. Ele começou a olhar para os ventos. Ele começou a olhar, sabe, para as ondas que lhe batiam nas suas pernas. Ele teve medo. Não tenha medo. Não fique olhando para onde você não deve de olhar. Não fique olhando para ninguém. Não fique, às vezes, esperando, sabe, opinião de ninguém para você tomar certas atitudes. Pedro, olhando as ondas, ele só começou a afundar porque ele ficou olhando para aquilo que ele não tinha que olhar. Talvez você está olhando muito para os problemas, você está olhando muito para certas situações que vêm acontecendo na sua vida. Para de olhar para certas coisas, porque talvez isso que você fica observando, no lugar de te animar, isso está te consumindo, isso está te destruindo por dentro. Isso está fazendo você se sentir mal, ficar pior. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele, começando a afundar, e começou a gritar: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tá vendo? Ele duvidou, ele perdeu a fé, como que ele já não estava mais acreditando que ele ia poder fazer o que ele estava fazendo, que era andar também sobre o mar. Não perca a fé, não perca, sabe, a sua determinação, não perca o sonho do que Deus tem colocado no seu coração. Não importa qual seja as dificuldades, os ventos contrários, faça como o Senhor Jesus, continue firme no seu objetivo. O objetivo dele naquele momento era chegar até o barco, e ele foi. Nem que seja caminhando sobre as águas eu vou. Ainda que eu esteja vivendo um momento de luta, ainda que eu esteja passando uma situação, sabe, poxa, tá difícil para mim, tá complicado, eu não esperava que as coisas se tornassem contrárias como se tornou, mas continue na sua fé, continue com os seus propósitos com Deus, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória, tá bom? Vamos fazer uma oração? Para você que está começando a sua manhã agora, guarda essa mensagem e não olhe para aquilo que te faz mal, para aquilo que tem feito você se sentir, sabe,
como eu posso lhe dizer, aquilo que tem tirado as suas forças. Para de ficar olhando para os ventos contrários. Só vai andando sobre as águas e crê naquilo que Deus tem falado na sua palavra.